e da paz de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa nessa manhã. Amém? Que Deus realmente abençoe muito a sua vida hoje. Nós estamos cantando aqui, agora no nosso momento de louvor. É impressionante como Deus quebrando o coração das pessoas, liberta as pessoas no louvor, não é verdade? A gente fala que o louvor liberta, mas verdadeiramente liberta o coração da gente. Eu estava louvando aqui ao Senhor e Deus estava quebrantando o meu coração. Nós estávamos cantando uma letra que nós vimos até pagar o dinheiro autoral para o apóstolo Paulo, né? Que nós estávamos cantando os escritos de Paulo, né? Estou crucificado com Cristo, agora não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Se eu amo a mensagem da cruz, né? O apóstolo Paulo que dizia: longe de me gloriar, não sei na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Que maravilha, né? Eu queria cantar de novo isso comigo, você mesmo sentado onde você está, num ritmo assim, um pouco mais de meditação mesmo, né? Eu queria que você entendesse as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu suas cartas da prisão, aos Efésios, aos Filipenses, aos Gálatas, né? Feche seus olhos aí, você sabe a letra de cor, eu tenho certeza. Deixe que Deus toque no seu coração nessa manhã. As palavras de Paulo ecoem pela eternidade aí, cheguem para você hoje. Quebrante o seu coração nessa manhã. Eu estou crucificado com Cristo. Essa semana eu estava lendo alguns escritos do apóstolo Paulo, para mim, um grande herói da fé. E eu estava lendo Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, dizendo a ele assim, já na prisão, no apagar das luzes da sua vida, escrevendo para Timóteo assim: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ali estava um herói de Deus que realmente combateu o bom combate e senti que era chegar no final do seu tempo, né? Completada a sua carreira, e ele guardou a fé. Pouco tempo depois daquilo ali, pela tradição, né, Paulo estava sendo morto, decapitado, segundo a tradição. Aquele que era perseguidor da igreja se transformou no maior expansionista do Evangelho. Aquele que foi responsabilizado, separado por Deus, né? Deus, quando chamou o apóstolo Paulo, eu não vou pregar sobre isso hoje, mas na estrada de Damasco, Deus falou: vai lá no apóstolo Paulo, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o Evangelho aos gentios e levar as boas novas de salvação. Deus escolheu o apóstolo Paulo, derrubou ele daquele cavalo, cegou os seus olhos, abriu os seus olhos. E no final Deus ainda fala: eu vou mostrar a ele o quanto é importante sofrer pelo Evangelho. E olha que realmente Paulo sofreu. Se alguém que sofreu, quando escreveu a letra dessa música que nós estamos cantando, Deus Paulo estava na prisão, amarrado no tronco, com correntes, aguardando o julgamento que tiraria a sua própria vida. Quando nós cantamos essa manhã, é importante que a gente tenha esse espírito do apóstolo Paulo, guerreiro de Deus. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu estou crucificado com Cristo. E te convidar para abrir o Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos passear aqui um pouco no Evangelho de Mateus. Abre a partir do capítulo 3 aí, nós vamos pegar um texto, não, nós vamos pegar vários textos da palavra de Deus para a nossa meditação. Abre aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, capítulo 4. Mateus escreveu o Evangelho dele, segundo a visão dele, né? Porque na verdade só existe um Evangelho. Evangelho significa boas novas, e só uma boa nova. E a boa nova é que Jesus veio a esse mundo para buscar e salvar o perdido. Mas são 4 visões diferentes, de pessoas diferentes, testemunhando sobre o mesmo protagonista, sobre o mesmo objetivo. E Mateus escreveu especificamente para os judeus, para mostrar que Jesus era o Messias esperado pelos judeus. Por isso ele começa a genealogia de Jesus, falando como Jesus, tratando Jesus como filho de Abraão, que era o pai dos judeus, e filho de Davi, que era o grande rei dos judeus. E descreve então Jesus como esse Messias esperado, cumprimento das promessas do Antigo Testamento, das profecias. Acontece que a expectativa dos judeus em relação à vinda de Jesus era uma expectativa de um libertador, alguém que viesse
libertados do jugo econômico, dos comandos do poderio militar romano, do jugo cultural dos gregos, que era a grande dominância daquela época. Jesus nasceu e os judeus viviam sob essa opressão, né, cultural, opressão política, social, econômica, e eles esperavam um grande libertador, e tiveram muita dificuldade de aceitar Jesus por causa disso. Na verdade, eles eram pessoas muito egoístas e estavam dando para as suas próprias necessidades. Nós não ser libertos do poderio romano, militar romano, do poderio cultural grego, nós estamos ser libertos do poderio econômico dos romanos. Nós trabalhamos, temos que pagar muitos impostos. Parece que eles estavam até falando no Brasil hoje, né? Temos que pagar muitos impostos, estamos escravizados, estamos oprimidos. Então, eles esperavam um libertador que viesse trazer uma grande transformação, uma grande reforma social, econômica e política. Mas parece que eles esqueceram de tudo que está escrito no Antigo Testamento sobre a morte de Jesus, sobre o sofrimento de Jesus. Parece que rasgaram fora da Bíblia, capítulo 53, 55 de Isaías, 58 de Isaías, e só pensaram neles mesmos e na sua própria libertação. Acontece que o foco de Jesus não era fazer reformas, mas era transformar a vida das pessoas. Jesus não veio esse mundo para transformar, reformar uma sociedade, economicamente, politicamente, socialmente falando. Jesus veio naquela época, naquele mundo, naquele momento, naquela agenda de Deus, naquele calendário de Deus, para mudar o coração e a vida das pessoas. Não através do poder legislativo ou do poder militar, mas uma transformação social que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então Jesus veio para transformar e mudar crenças das pessoas, valores das pessoas, mudar paradigmas das pessoas, modelo mental das pessoas. Jesus veio para transformar a sociedade, porque para ele a transformação social é uma decorrência da transformação pessoal, que acontece dentro de cada um de nós. E aí a nossa sociedade se transforma pela mudança dos valores, das crenças, das atitudes, do caráter das pessoas. Essa mudança não é externa, não é de fora para dentro, mas é a mudança de dentro para fora. Estou lembrando aqui do capítulo 58 de Isaías. Um capítulo pequeno, só de 14 versículos. E os judeus falavam para Deus assim: por que afligimos a nossa alma e você não atenta? Por que jejuamos e tu não fazes causa do nosso jejum? E Deus responde para eles: no dia que vocês jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e exigem que façam o seu próprio trabalho. Vocês jejuam para contendas, para rixas, para ferir os inimigos, para jejuar. Não é esse tipo de jejum que eu quero que vocês hoje, que vocês continuarem jejuando, mas a iniquidade, o pecado, a opressão, continuarem vivendo no meio da sociedade de vocês. Vocês podem orar a madrugada inteira, a semana inteira, o mês inteiro, mas a sua voz não se fará ouvir no alto dos céus. Deus diz para o seu povo: porventura é esse jejum que eu escolhi? Eu quero que vocês soltem as ligaduras da impiedade, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos, despedacem o jugo. É isso que eu quero que vocês separem o pão com o faminto, escolha, recolha os pobres em suas casas. Se você vê nu, cubra e esconda, e não se esconda do seu semelhante. Aí então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará como sem detência, e a tua justiça irá diante de você, e a glória do Senhor virá na sua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele te dirá: eis-me aqui. Os teus filhos edificarão aí, nessa condição, as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado um povo próspero, reparador de brechas e restaurador de veredas, e aí o país se tornará habitável. Gente, lendo isso aqui, parece que é uma descrição do nosso país hoje. Eu tenho ficado assim assustado com as coisas que eu tenho visto e ouvido, né? E que estão acontecendo no nosso país. Umas coisas que deixam cada um de nós brasileiros envergonhados, né? Envergonhados. Essa semana eu estava lendo, parece que foi o primeiro ano que a Petrobras deu prejuízo. Em toda a
Jesus veio para transformar os princípios, os valores das pessoas. A maioria dos engenheiros, quando formaram, o sonho deles era trabalhar na Petrobras. Hoje a Petrobras é uma grande vergonha nacional. Uma grande vergonha nacional. Aqui e no exterior, as ações da Petrobras não tiveram tão baixas como agora. A empresa foi deteriorada pela corrupção. A Vale do Rio Doce é uma das empresas mais importantes aqui da nossa região e do Brasil. O presidente da Vale foi preso essa semana. As pessoas que cuidaram da campanha dos últimos 2 presidentes estão presos, o marido e a esposa, com bilhões de reais em contas no exterior e não sabem de onde veio esse dinheiro. Uma vergonha o que está acontecendo no nosso país. Eu fico assim indignado com algumas coisas, mas quero confessar para os irmãos nessa manhã que eu não tenho esperança que haja mudanças sociais se não houver uma mudança a partir do coração de cada um de nós. Por isso Jesus veio não para mudar militarmente, culturalmente o povo, não para mudar legislativamente o povo. Jesus veio para mudar o coração das pessoas, colocar valores, princípios morais no coração das pessoas que pudessem mudar o seu comportamento. E apesar de toda essa crise, tudo isso que está acontecendo no país mostra que é uma vergonha. Essa semana eu e minha esposa fomos muito em hospitais. A minha esposa teve problema com a família dela lá em Itaúna, precisou ir no hospital lá de Itaúna para atender sua tia, o seu tio que está com dengue, o outro está enfermo, tem um estudo de doenças no país, porque ninguém cuida da saúde no país. E ela viu o estado que se encontra os hospitais, né? Pessoas sentadas no chão, tomando soro, sentadas no corredor do hospital. Enquanto bilhões de dólares são colocados em contas no exterior, na Suíça, em tudo enquanto é lugar, de falcatrua, de roubo. Esse é o caráter das pessoas que governam esse país. E eu só creio nessa mudança quando nós tivermos pessoas que têm valores e sentidos e princípios diferentes. Eu passei essa madrugada no hospital com minha mãe, no hospital da Unimed, ali na Avenida Contorno. Eu vi pessoas aflitas lá, brigas, pessoas chamando da polícia, esperando 3, 4, 5 horas para serem atendidas no hospital. E a polícia lá, batendo briga de pessoas com funcionários do hospital que não tinham mais o que fazer. Cheguei em casa, era 3 horas da manhã, mais ou menos, 11h30, sei lá. A mãe estava com a pressão alta e eu fui levar ela lá. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. Mas Jesus não veio. Jesus veio para mudar o coração das pessoas para que essa situação se modifique. Então eu não creio que vai haver uma mudança de fora para dentro, mas a mudança tem que ser de dentro para fora. Tem que mudar princípios, valores e crenças das pessoas. E foi para isso que Jesus veio, reuniu pessoas, discípulos, treinou esses discípulos. Ele sabia que o futuro deles ia ser um futuro duro, um futuro pesado, um futuro de sacrifício, que muitos iriam pagar com a própria vida pelo Evangelho chegar até nós hoje. Então Jesus não veio para mudar militarmente, socialmente o povo, Jesus veio para transformar o coração das pessoas. E a partir da transformação do coração, de dentro para fora, a gente começa a transformar o ambiente que a gente vive. Mas para nós, que somos fiéis a Deus, crentes, tementes a Deus, o maior risco que nós podemos correr no momento desse que a gente está vivendo nesse país, de desemprego, de déficit público, de contas públicas, de pedaladas, num momento desse de calote público, nas finanças, o maior risco que nós corremos é perder, o maior risco que nós corremos é perder a nossa fé. E a crise da falta de fé. Porque numa hora dessa, muitos cristãos se deixam levar pela correnteira, né? É igual o peixe nadando pela correnteira. Se deixam levar pela correnteira. E aí formam fileiras. E também entra num sentimento de baixa autoestima, de sentimento de menos-valia, de não ser importante. Quero dizer para você nessa manhã, querido, que não é a Dilma Rousseff, o Lula, o Temer, o Calheiros, que governa a sua vida, quem governa a sua vida é Deus. Se a vida está entregue nas mãos de Deus, se você confia em Deus, e se você anda na presença de Deus, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Esse é o maior risco que o cristão vai correr é o risco que a crise da falta de fé. De saber que, esquecer que Deus que está no comando do governo da sua vida. E que nem o Bill pode cair a sua
desempregado. Porque eu quero servir a Deus, tem que quebrar na minha vida. Minha esposa também foi desligada da empresa que ela trabalhava. Minha filha também desempregada em casa. Trabalhando por conta própria. Mas a minha esperança não está aqui nesse mundo. O meu tesouro não está aqui nesse mundo. Estou tentando, querendo construir o meu tesouro onde a traça não corrói e o ferrugem não consome. Construir lá no céu do Senhor. E voltando aqui em Mateus, né? Tem mais devagar, é grande aqui. Aí capítulo 3 ele fala sobre o batismo de Jesus. Jesus entrou no Rio Jordão como carpinteiro de Nazaré e saiu de lá como Messias enviado de Deus. É uma das poucas passagens da Bíblia que a Trindade aparece presente naquele mesmo momento. Nós estamos estudando no passado na nossa classe lá, com o nosso professor sobre a Trindade, né? E é uma coisa que eu acho que nós só vamos entender na eternidade. Mas é uma das poucas passagens da Bíblia que Deus se manifesta, o Espírito de Deus se manifesta e Jesus está presente no mesmo momento. O batismo de Jesus, aparece uma voz de Deus que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito de Deus desce sobre ele e o próprio Jesus estava ali. Não lembro muito disso na Bíblia, as três pessoas da Trindade presentes no mesmo momento. Era uma preparação, era uma capacitação para as coisas que Jesus haveria de enfrentar. E logo em seguida, se você continuar lendo, Jesus é levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ele ser provado. Mas ele não era filho de Deus. Mas ele não foi preparado para essa hora. Mas esse não era o seu ministério. Mas esse não era o objetivo da sua vida. Era. Mas Deus prova cada um de nós, Deus prova o seu próprio filho, para ver se ele estava preparado para aquele momento. Então Deus é assim. Quando Deus tem um grande ministério, uma grande obra para você fazer, quando Deus tem um chamado para a sua vida, eu posso te assegurar com toda a tranquilidade que Deus vai provar você. Como ministro de louvor, como mestre da palavra, como pregador da palavra, como auxiliar, com um dom de contribuir, com um dom de socorro, de governo, de língua, de profecia, de interpretação, de profecias. Deus vai provar você. Porque Deus age assim e ao longo da história Deus agiu dessa forma. Deus tinha um grande propósito para a vida de Abraão, uma grande promessa para a vida dele, mas Deus provou Abraão. Provou a visão de Abraão, provou a fé de Abraão, provou a obediência de Abraão. Deus tinha um grande propósito para a vida de Moisés, e Deus provou Moisés, deixou ele 40 anos no deserto, aprendendo a ser ninguém, para depois poder conduzir o povo 40 anos no deserto, aprendendo que Deus é suficiente para suprir todas as suas necessidades. Deus prova as pessoas que poderiam ter usadas. E eu quero dizer para você ainda que as maiores batalhas de Deus é lidar com seus melhores soldados, que é aqueles que são mais provados, que são mais experimentados. Então nós precisamos de treinar, nos preparar. É preferível suar nos treinamentos do que sangrar no campo de batalha. É preferível suar nos treinamentos do que sangrar no campo de batalha. Abraão esperou 25 anos pelo filho prometido. Noé esperou 120 anos pelo dilúvio. José esperou 14 anos numa prisão por pecado do crime que ele não cometeu. E Jó esperou uma vida inteira pela justiça de Deus. Então, quando Deus tem um chamado para a sua vida e para a minha vida, pode estar certo que Deus vai provar. E passar por provações e tribulações não é nada de diferente na vida cristã. Afinal, nós não estamos aqui num parque de diversão, né? Nós estamos numa guerra espiritual. A vida cristã autêntica, verdadeira, não é um parque de diversão, não é um momento de lazer num resort especial. A vida autêntica cristã é uma vida de sacrifício, né? Se eu amo me sair da cruz, até morrer eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até um dia ser trocado por uma cruz. Então você pode ter certeza, querido, que as aflições virão, as muralhas se levantarão, os montes se erguerão,
Não é interessante que 7 dos 12 discípulos de Jesus eram pescadores. Talvez se eu tivesse naquela época, eu tinha uma chance. Como pescador. Por que será que Jesus escolheu 7 pescadores de menos de 12? Você está pensando nisso no caso? Os pescadores têm algumas características que são muito importantes para o ministério de Jesus que deixar os seus discípulos. Primeiro, ele tem que ser perseverante. Tem gente que mais não dá para peixe. Mas você fica ali. Eu sou daqueles que só vou embora para pagar nas ruas. Às vezes eu vou pescar numa fazenda que perto de 7 lagoas, chama Fazenda do Papo. Não sei quantos conhecem aqui. E eu só saio de lá quando eles estão fechando o portão da fazenda. Isso até meu carro passar apertado. De tanto que eu gosto. E às vezes a gente, eu vou com a calcinha, ela pega mais peixe que é impressionantíssimo. Mas assim, a perseverança é uma característica do pescador. Jesus chama de pessoas perseverantes. Outra coisa é a fé, né? O pescador não perde a fé. Pode estar ruim, ele pode estar jogando a isca dele ali, pelejando, mas ele vai continuar jogando até ele conseguir encontrar o seu peixe. Outra coisa importante é que o pescador precisa saber trabalhar em equipe. Não tem ser como entrar para o mar e pescar nas ondas altas do mar, e mar para vir sem trabalhar em equipe. A vida de todos depende de cada um, do trabalho de cada um. Então é interessante, eu acho, que Jesus chama os pescadores. Né? Outra coisa que me chama a atenção aqui é que para que Pedro estava lançando as redes quando Jesus chamou, e João estava consertando as redes quando Jesus chamou. E você pega os escritos de Pedro, são escritos de pessoas que realmente lançam as redes, né? Pedro pegava 5.000 pessoas, se convertiam, e pode agradar a Deus do que a homens. E quando você olha os escritos de João, João escreve para dentro da igreja, aquele que conserta as redes, que vem amar uns aos outros, que o amor consegue tudo isso. É muito incrível isso que está aqui. São muito incríveis. E aí, passando um pouquinho para frente, capítulo 5, aí vem o Sermão da Montanha. Naquele dia parecia que Jesus tinha uma inspiração especial. Jesus subiu logo naquele monte. Muitas pessoas estavam seguindo Jesus, mas a Bíblia fala aqui que Jesus falou para os seus discípulos. A preocupação de Jesus em mudar as crenças e os valores dos discípulos, né? Jesus falou para os discípulos, né? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, verso 1, capítulo 5, e quando se assentaram, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, ensinava os discípulos, dizendo, e aí vem aí as bem-aventuranças. Jesus fala que eles deveriam ser sal na terra, luz do mundo. Jesus fala aí sobre homicídio, fala sobre adultério, fala sobre vingança, fala sobre o amor ao próximo. E aí no verso capítulo 6, Jesus fala sobre a prática da justiça. E aqui eu queria falar um pouquinho. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Verso 6. Com o fim de ser visto por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai. Aí Jesus fala como dar esmolas, como se deve orar e como se deve jejuar. E aí entre eles tem a oração dominical de Jesus. Aqui Mateus traz à luz uma coisa muito interessante que eu quero dividir com você, já caminhando para o término aqui dessa mensagem. Não tem nada errado em dar esmola, não tem nada errado em orar, não tem nada errado em jejuar. Por que Jesus então recriminou essa atitude dos fariseus e dos escribas, dos líderes religiosos daquela época? Por que Jesus recriminou? Porque a ação em si não tem nada errado nelas. Mas Mateus traz à luz aqui uma coisa importantíssima. Que por trás das nossas ações, das nossas atitudes, existem as nossas motivações, que são o motivo pelo qual nós estamos realizando o que estamos fazendo. E Mateus traz à luz aqui isso para que nós possamos dar uma parada e dar uma refletida. Por que eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo? De que eu estou querendo receber a recompensa? Para quem eu estou fazendo o que eu faço? Eu estou fazendo para ser visto pelos homens, pela igreja, pelo pastor da igreja, pelos líderes da igreja, pelo povo da igreja. Então eu quero dizer para você, você já recebeu a sua recompensa. Mas quando você louva a Deus, como nós louvamos aqui, quebrando o coração das pessoas, e louva para Deus, você está construindo tesouros. E foi isso que Jesus trouxe à luz aqui ainda no Sermão da Montanha, né?
esse. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou pregando aqui agora? Por que o ministério do louvor está louvando aqui agora? Por que nós vamos para a escola dominical? Por que o professor, a professora vai dar aula hoje? Então Jesus traz a luz aqui a questão das ações e das motivações. Verso 19, não eis tesouro para vocês na terra onde a traça e a ferrugem corrói os ladrões roubam, mas juntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu. Eu tenho pensado muito sobre isso. Esses dias eu estava conversando com a minha filha sobre vida com Deus, sobre o futuro. Eu fui deitar na minha cama e fiquei pensando, quando eu não estiver mais aqui nesse mundo, será que eu vou deixar para trás? Uma herança ou um legado? É porque tem uma diferença muito grande. Herança é uma coisa que você deixa para as pessoas. E com o tempo ela acaba extinguindo. De geração em geração ela vai deteriorando. E se a próxima geração já não deteriorar tudo. E às vezes causa até briga entre as pessoas. Diz que você conhece uma família verdadeiramente comprada no Testamento. O que será que eu vou deixar para os meus filhos quando eu morrer? Eu tenho 61 anos. O que será que eu vou deixar para os meus 3 filhos? Para a Ana, para a Carolina, para o João Gabriel, para a Ana Raquel? Eu vou deixar uma herança para eles? Talvez um apartamento? Talvez um carro? Ou eu vou deixar um legado? Porque legado é uma coisa que você deixa dentro das pessoas e que passa de geração em geração e que molda o caráter, os princípios e os valores das pessoas. Agora, um apartamento, um carro, daqui a pouco não tem mais. Então, o que Jesus está trazendo a nós aqui é isso, né? Não acumule para vocês tesouros na terra, porque aqui é a traça, corrói, ferrugem, do sono, os ladrões desse país roubam, furtam. Mas construa para você tesouro no céu, coisas que vão para a eternidade. Deixe para os seus filhos um legado de valores, de crenças, de princípios morais, éticos. Se as pessoas que nos governam hoje tivessem princípios morais, éticos, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. A crise é de caráter. A crise não é de recursos, nós somos um país que tem os maiores recursos do mundo. A crise é de caráter. A crise é de moral, a crise é de princípios. Pessoas que não fazem uma gestão de resultado para o povo, mas fazem uma gestão de resultado para si mesmos. E quanto mais melhor. Ainda que custe o sacrifício e a vida de milhares de pessoas. Então, postura para você que tem tesouro no céu. Não estou falando isso para você, não estou fazendo apologia da miséria aqui, não. E nem apologia, nem a apologia da teoria da prosperidade. Prosperidade para mim é a ausência da necessidade, não é excesso de bens e de recursos. E Deus não chamou nenhum de nós aqui para ser mendigo e pobre. Deus chamou aqui para sermos pessoas abençoadas, abastadas, supridas todas as nossas necessidades, não os desejos, mas as necessidades supridas por Deus. Então, quero dar um conselho para você nessa manhã: simplifique um pouco a vida. A gente precisa de muita pouca coisa para ser feliz e para viver. Simplifique um pouco, não estrague sua vida trabalhando 8, 10, 12, 15 horas por dia para ter um carro importado, para ter uma casa de maior luxo, para ter mais recursos, para ter mais coisas. Porque isso tudo, querido, vai ficar aqui. A Bíblia fala que a glória desse mundo não te acompanha. Mesmo pessoas que sacrificam a família, os filhos, criação dos filhos, relacionamento com a esposa, tudo por causa de dinheiro, por causa de trabalho. Igual eu falei, trabalho, faz do trabalho um fim em si mesmo. O trabalho não é um fim, o trabalho é um meio para você conquistar, realizar os seus sonhos de uma vida próspera e abençoada junto com a sua família, com as pessoas que você ama, com seus amigos. O trabalho não é um fim em si mesmo, mas muitas pessoas fazem dele um fim em si mesmo para manter um estilo de vida fútil e que não acrescenta e não agrega nada. E aí sacrificam a família, os filhos, a criação, terceirizam a criação, os filhos para os professores da escola, os colegas da rua.
isso aconteça com a sua vida. Coloque em primeiro lugar as coisas que são principais. Relacionamento com Deus, vida de fé e oração. Você que tem filho, cuida do seu filho antes que um pedólogo, antes que uma pessoa viciada em droga, cuide dele para você. Gaste o seu tempo com eles. Invista seu tempo na sua família, na sua casa. Simplifique a sua vida. Isso é valor. Isso são princípios. E o que Jesus veio para deixar nos discípulos são princípios de vida e de valor. Para que eles tivessem uma conduta correta, uma postura correta, diante das adversidades, diante das dificuldades da própria vida. E aí vem o capítulo 7, juízo deverá proibido. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o mesmo critério que você vai julgar, você vai ser julgado, e com a mesma medida você vai ser medido. Tira a primeira trava do seu olho, aqui está falando do carpinteiro, né? Tira a trava do seu olho antes de tirar a trava do olho do seu irmão. Jesus está querendo dizer para nós o seguinte: olha, ame as pessoas, fortaleça as pessoas, ergue as pessoas, exorte as pessoas, e exortar significa socorrer com fé, ajudar as pessoas a se levantarem, não afundar, como muita gente pensa, bater mais para a pessoa que já estava ruim, ficar pior ainda. Deixe de julgar as pessoas. Deixe de prestar muita atenção no que o seu irmão está fazendo. Preocupe nos propósitos que Deus tem para a sua vida. E cumprir os propósitos de Deus para você. Você não vai ser como eu, não você como você. Você não tem o mesmo dom que eu não tenho o mesmo que você. Por isso Deus distribui os dons da igreja para que todo o corpo seja abençoado. E Ele distribui como Ele quer, da forma que Ele quer, como apraz a Ele, individualmente, a cada um. Então, quando eu olho para o meu irmão ali, eu vejo, por exemplo, um conselheiro dos jovens, juvenis, um professor dos jovens. É um ministério que Deus deu para ele. Eu não tenho esse ministério. E eu não tenho que ter inveja dele e querer fazer o que ele faz. Eu vejo o professor dando aula, eu vejo o pastor pregando. Eu tenho que concentrar naquilo que Deus tem para a minha vida e nos propósitos de Deus para a minha vida e cumprir plenamente, individualmente, o que Deus traçou para a minha vida. Eu não tenho que querer o que o outro é. Eu não tenho que invejar o que o outro faz, porque Deus é quem distribui os dons, mas principalmente Deus quem realiza, efetua em nós, tanto querer quanto realizar. E toda a glória, toda a honra e todo louvor seja dado a Deus pelo que você faz por Deus, pelo que eu faço por Deus, pelo pastor Heber faz, pelo pastor Pontes faz, pelo professor da escola faz, pela pessoa que está na cozinha faz, pela pessoa que está no ministério do louvor faz. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Terminando aqui, capítulo, verso 7 do 7. Pedi a se usar, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e aquele que bate, abre-se. O pastor estava falando um pouco antes da pregação aqui sobre entregar os cuidados da nossa vida para Deus. Muitas pessoas não recebem, sabe por quê? Porque não pedem. E muitas pessoas não pedem, sabe por quê? Porque não creem. Não creem que Deus pode lidar com todas as situações da nossa vida. Todas as situações da sua vida, da minha vida, Deus tem poder para lidar com elas. Nós somos frutos do milagre de Deus. E Ele tem prazer em te abençoar, em realizar os milagres na sua vida, ainda que para isso Ele precise agir no sobrenatural. Então peça a Deus. Coloque os anelos do seu coração, suas necessidades diante de Deus. Ah, mas você está falando isso porque você não sabe o tamanho do problema que eu estou enfrentando? É difícil demais. Minha aflição é grande demais. Você não tem nem ideia. Então eu tenho um conselho para você. Quando você for dormir hoje à noite, coloque os seus joelhos no chão, levante a sua mão para o céu, abra os seus lábios e peça a Deus para transformar a sua grande aflição, a sua grande tribulação de hoje, no maior milagre da sua vida durante esse ano. Confia no Senhor, entrega para Ele. Pedi a se usar, buscar e achareis, batei e vai abrir a porta para você. Glória a Deus. Se não tiver uma porta para abrir, Jesus vai construir uma porta e um caminho para você passar, porque Ele não só abre portas, vai desviar o caminho. Então, se
Jesus fala de duas estradas, de dois caminhos, de dois fundamentos. Jesus fala que é uma porta larga, que o caminho é espaçoso, mas o final deles é caminho de morte. Agora há uma porta estreita e o caminho é apertado, mas o final deles é caminho de vida eterna. E Jesus conclui dizendo que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu também prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está terminando o sermão da montanha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram os ventos, veio a tempestade, vieram os furacões, os vendavais da vida que nós enfrentamos. E a casa ruiu, foi grande, a casa caiu, foi grande, já ficou ruim. Mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, veio o vento, veio a tempestade, vieram os vendavais da vida, e a sua casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Edifique a sua casa sobre a rocha. Edifique a sua casa sobre a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Faça dela a sua regra de fé e a sua regra de conduta. Porque senão o que vai acontecer é o que está acontecendo com o povo de Israel. Eu vou ler de novo. Por que nós jejuamos, Senhor? Por que nós oramos? E o Senhor parece que não faz conta, o Senhor parece que não está ouvindo. E Deus responde para eles: porque vocês levantam suas mãos e elas estão cheias de piedade. Libertem as ataduras da servidão. Então você clamará ao Senhor, e você virá e gritará por socorro, e eu direi a você: eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, querido, queria deixar essa passagem aí pelo sermão da montanha de Jesus para você nessa manhã, com esses ensinamentos de Deus. Daí nós vamos estar preparados como o apóstolo Paulo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu por mim. Eu estou crucificado por Cristo. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é Cristo. E são as palavras do herói da fé, do guerreiro da fé na prisão. Para mim, morrer é Cristo. Eu já bati um combate, completei a carreira, e eu guardei a morte. Que Deus te abençoe nessa manhã, que você possa compreender que as nossas vidas não são governadas pelo PT, pelo PMDB, pelo PSB, mas são governadas por Deus. Quem está no controle da sua vida é o Senhor. Confia no Senhor, entregue os cuidados da sua vida para Deus. Viva segundo as palavras de Deus, porque as bênçãos de Deus e a santidade são uma via de mão dupla. Não pensa você como os israelitas que nós vamos viver, eu vou viver uma bandadeira de vida e Deus vai me abençoar, porque não vai não. Firme as suas estacas, alargue as suas portas, viva diante da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, porque Deus vem para mudar os princípios e os valores das pessoas. Aí você firme as suas estacas, alargue as suas tendas, porque você vai prosperar sobre a poderosa mão de Deus que dá sobre a sua vida. Amém? Os teus celeiros transbordarão, os teus lagares transbordarão, porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, o Senhor fará na sua vida. Amém? Deus te abençoe nessa manhã e complete, o Espírito de Deus complete essa palavra.